Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar junto com vocês, eu e a professora Andréa Anacleto. Meu nome é Mário Ferrari. Nós vamos estar junto com vocês fazendo uma apresentação sobre um plantão virtual, o plantão que a gente chama Sob Pressão, junto com vocês. Então, vamos lá. Keep calm e bom plantão para todo mundo. Nós vamos começar, gente, pelo começo, falando sobre atendimento pré-hospitalar. Então, nós vamos imaginar que nós vamos ser chamados como médicos para atender a um acidente, né, com múltiplas vítimas. Então, bem-vindo a bordo, vamos entrar na viatura e vamos embora. Então, nós estamos dentro da viatura, pessoal, e nós somos chamados para atender a um acidente no qual um carro bateu contra outro carro, se chocou contra outro carro e bateu numa árvore, tá? Nós estamos passando aqui pela Unimes, ó, faculdade que vocês vão estar estudando no futuro, aqui é a Unimes, a gente passando aqui do lado. E nesse acidente, pessoal, vão ter 3 vítimas, nós somos informados que nós temos 3 vítimas para atender. 2 delas estavam dentro de um carro e a outra estava no outro carro que bateu, tá? Nós estamos passando pelo Extra aqui, à direita. Vamos furar o farol na Avenida na Costa. Olha para um lado, olha para o outro. E aí nós vamos chegando agora aqui no canal 2, onde aconteceu o acidente que nós vamos atender. Então, a gente já vê logo ali na frente mobilização, corpo de bombeiros isolando o local. Quando nós chegamos, a gente vê um carro aqui do lado esquerdo batido e a gente vê o outro carro do lado direito batido também em cima da árvore, tá? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer assim que a gente vai descer da viatura? Antes de começar o nosso atendimento, nós temos que estar com todos os equipamentos de proteção individual, né? Calçar as luvas, colocar a nossa máscara, colocar óculos de proteção, para a gente fazer um atendimento com segurança. E aí eu pergunto para vocês, o que nós fazemos a seguir, pessoal? Qual é a sequência do que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que avaliar o número de vítimas, avaliar o mecanismo de trauma, atender as vítimas, avaliar riscos e perigos. Qual que é a sequência do que nós vamos ter que fazer, gente? Qual a primeira coisa que eu faço antes de descer da viatura? Sem dúvida nenhuma, avaliar os riscos e perigos e isolar a área, né? Então, por que eu preciso avaliar riscos e perigos? Olha só como é importante, ó. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas no acidente na rodovia Anhanguera, em São Paulo. 3 policiais foram atropelados por motocicletas enquanto prestavam socorro a um motorista que havia batido com um carro numa mureta. Um dos policiais morreu. O trânsito no sentido interior já foi liberado. Então, vejam só, né? Eu tenho que sempre avaliar os riscos e perigos para que eu não venha me tornar uma segunda vítima. No nosso acidente, o Corpo de Bombeiros já tinha isolado o local, já colocou os cones de sinalização e está seguro para a gente poder atender tranquilamente, tá certo? Muito bem. Em segundo lugar, pessoal, nós temos que avaliar o mecanismo de trauma. Existia muita ou pouca energia? Então, vamos ver um exemplo aqui de um mecanismo de trauma com pouca energia. E aqui um mecanismo de trauma com muita energia, para a gente ver a diferenciação entre um e outro.
and then out of nowhere. Muito bem, pessoal. E aí, o terceiro ponto que nós vamos ter que ver é avaliar o número de vítimas, né, e realizar a triagem. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é quantas vítimas eu vou ter que atender. Nesse caso, gente, nós vamos ter 3 vítimas. E como é que a gente realiza a triagem, que a gente chama, né? A gente utiliza um protocolo chamado START, que é esse que vocês estão vendo aqui, né? Então, a primeira coisa é assim, a vítima consegue andar, ela consegue deambular, então ela pode aguardar, ela é uma vítima verde. Se ela não pode andar, ela respira menos do que 30 respirações por minuto, tem um preenchimento capilar menor do que 2 segundos, responde a ordem simples, ela é uma vítima urgente, ela é uma vítima amarela, ela vai ser atendida no local do acidente, mas não agora de imediato. Se por acaso ela não responde a ordem simples, ou ela tem um preenchimento capilar maior do que 2 segundos, ou ela tem uma respiração maior do que 30 respirações por minuto, ela é uma vítima crítica. Ela tem que ser atendida de emergência, ela tem que ser atendida imediatamente. Se quando eu chego no local a vítima não respira, eu posiciono as vias aéreas e ela volta a respirar, então ela é uma vítima crítica, também vermelha. Se ela não respira, nós não vamos atender essa vítima no local desse acidente, é uma vítima irrecuperável. A parada cardiorrespiratória na situação de triagem é uma vítima que eu não vou atender, tá certo? E para isso nós utilizamos esse cartazinho, essa tarjeta, na qual nós vamos colocar na vítima. Então, se ela é uma tarja verde, eu vou deixar do jeito que está. Se ela for tarja amarela, eu destaco a tarja verde, ela fica sendo uma amarela. Se ela for vermelha, eu destaco a verde e a amarela, ela fica sendo uma tarja vermelha e assim por diante, né? Se ela for uma tarja preta, eu destaco as 3 e eu não vou atender essa vítima no local do acidente. E aí sim eu vou atender as vítimas, propriamente dito, depois de tudo isso que eu fiz. Então, nós temos 3 vítimas, como eu falei. A vítima número 1 é uma vítima deambulando, ela tem uma escoriação na região temporal, aqui do lado da cabeça, tem uma luxação do ombro esquerdo. Essa luxação do ombro esquerdo, pessoal, aconteceu porque ela estava dirigindo o carro com o cinto de segurança. Então, o ombro esquerdo na pancada, por conta do cinto de segurança, luxou. Ela tem uma frequência respiratória boa de 24, um preenchimento capilar menor do que 2 segundos. Então, é uma vítima que a gente vê que ela está bem, né? Está deambulando no local do acidente. É uma vítima tarja verde. A segunda vítima, ela está presa nas ferragens, teve um trauma de tórax contra o volante no outro carro e ela não respira. Se essa vítima não respira, então a gente já vê que ela é uma vítima tarja preta, né? Se eu posiciono as vias aéreas dessa vítima e ela não respira, ela é uma tarja preta. Se eu posiciono via aérea aberta e ela respira, ela é uma tarja vermelha. E a vítima 3 é um trauma de face e crânio contra o para-brisa, uma frequência respiratória de 32, preenchimento capilar menor do que 2 segundos, a vítima está consciente e desorientada. Então, essa vítima é uma tarja vermelha, pessoal. Então, a vítima número 1 é uma tarja verde, a vítima número 2 é uma tarja preta e a vítima número 3 é uma tarja vermelha, como nós acabamos de falar. Então, dessas 3 vítimas, a que nós vamos atender é a vítima número 3. Eu vou transportar ela em prancha longa, utilizando o colar cervical e máscara de oxigênio sempre. E aí eu chego no hospital. Quando eu chego no hospital com essa vítima, eu preciso ter certeza que o meu planejamento intra-hospitalar está funcionando. Planejamento antecipado da equipe médica, equipamentos organizados e testados, eu tenho soro fisiológico ou cristalóide aquecido, ringer lactato, que a gente chama, né? Equipamentos testados, laboratório e radiologia funcionando e equipe médica devidamente protegida, né?
O atendimento inicial traumatizado, ele se fundamenta numa avaliação clínica e procedimento de execução simples. Para isso, pessoal, a gente usa uma regra chamada os princípios do atendimento do traumatizado, as prioridades do ATLS, né? ATLS quer dizer Advanced Trauma Life Support, ou suporte avançado ao trauma, né? Suporte de vida avançado ao trauma. E para isso a gente usa essa regrinha de A, B, C, D e E. Então, o A é a via aérea com controle da coluna cervical, o B é a respiração, relacionada à ventilação e oxigenação, o C é a circulação, expansão volêmica e controle das perdas, o D, a incapacidade e estado neurológico, e o E, a exposição. Eu vou despir essa vítima mantendo o controle da temperatura. Então, lembrando mais uma vez na sala de emergência, como que é o quadro dessa vítima, né? Um trauma de face e crânio contra o para-brisa, com uma frequência respiratória de 32, preenchimento capilar menor do que 2 segundos. Ele está consciente, mas está desorientado, pessoal. Então, na minha avaliação primária, eu vou lembrar que no A, eu vou entrar com máscara com oxigênio, eu tenho que ter uma saturação nesse paciente, um oxímetro de pulso maior do que 90%, uma pressão de O2 de 60 milímetros de mercúrio para mais. Eu vou varrer toda a via aérea procurando por dentes, por cacos de vidro, por qualquer coisa que possa ter na boca da vítima. Vou aspirar a via aérea com a cânula rígida e usar técnicas de manutenção das vias aéreas para abrir as vias aéreas desse paciente. Então, no A, eu encontro um trauma grave de face, um sangramento na face e na boca, um afundamento no zigomático, que é essa região aqui do lado direito, uma fratura na mandíbula, saturando baixo, 85%, e restos de dente na boca, pessoal. Quando eu encontro uma situação dessa, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma via aérea cirúrgica. É o que a gente chama na emergência da cricotireoideostomia. Então, eu vou fazer um orifício na membrana cricotireoidea dessa vítima para que ela possa respirar. Por quê? Dificilmente eu vou conseguir entubar uma vítima que tem uma fratura de mandíbula, que tem afundamento zigomático, que está cheio de sangue e dentes na boca. Então, a cricotireoideostomia ela é feita uma via aérea cirúrgica, onde a gente vai abrir o pescoço dessa vítima, né? Vai abrir um orifício no pescoço, vai abrir a membrana cricotiroidiana, que é essa que está mostrando agora sendo aberta pelo bisturi, né? E aí nós vamos alargar esse orifício que nós fizemos com o próprio cabo de bisturi. Eu vou alargar esse orifício para eu poder passar a cânula para esse paciente voltar a ventilar. Quando eu abro a via aérea, ele já começa a ventilar. Logicamente que eu tenho que tomar cuidado, eu não posso colocar essa cânula para cima, né? Senão eu vou lesionar as pregas bucais. Então, essa cânula é colocada para baixo, né? Voltada para a traqueia. Eu vou insuflar esse balão dessa cânula e vou fazer a fixação da cânula adequadamente, tá certo? E aí eu consigo ventilar essa vítima da maneira adequada. O B, ele fala em pneumotórax hipertensivo, hemotórax, pneumotórax aberto, tórax instável, que são coisas que podem levar esse paciente a óbito, né? Graças a Deus que o nosso paciente estava tudo bem, ele tinha um murmúrio vesicular presente bilateralmente, estava expandindo o tórax adequadamente e não tem alterações na percussão. O que leva a gente para o C, né? Onde a gente vai ver se tiveram maiores sangramentos, né? Ele tinha uma pressão boa, uma frequência cardíaca boa e o coração também batia adequadamente. Eu vou sempre avaliar, pessoal, a resposta que esse paciente vai ter ao volume que eu vou fazer, né? Aos cristalóides, ao soro, ao ringue lactato que eu vou fazer. Eu preciso ver se essa resposta foi boa, se ela foi transitória, se ela foi rápida. Isso depende, pessoal, do quanto esse paciente sangrou. Então, essa é uma tabela das hemorragias de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Tá? Isso é um pouco mais específico, não vem ao caso, mas eu preciso avaliar sempre essa resposta. E aí nós vamos falar do D,
que é a escala de coma de Glasgow, tá? Onde nós vamos ver quais são os passos da escala de coma de Glasgow que a professora Andréa vai falar para vocês agora. Bom, pessoal, esse paciente, então, ele abre os olhos ao estímulo verbal, ele está desorientado e confuso e obedece comandos verbais. Então, agora a gente vai ver na escala qual a pontuação desse paciente. Além disso, atualmente, a gente também tem dentro da escala de coma de Glasgow a avaliação pupilar desde 2018. No caso desse paciente, as pupilas estão isotéricas e não fotorreagente à direita. Bom, essa é a nova escala de coma de Glasgow. Antigamente, até 2018, a gente não levava em consideração a alteração pupilar. E agora, a partir de 2018, a gente já leva em consideração. Bom, a gente avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, sempre para o pessoal lembrar, assim, falo 4, 5, 6, tá? Pontos. Então, se a abertura ocular é espontânea, se ela é o estímulo sonoro ao estímulo de pressão ou se não teve uma abertura ocular. A resposta verbal, se está orientado, se está confuso, se verbaliza palavras soltas, se verbaliza sons ou se nenhuma resposta. E para cada um, eles vai dando uma pontuação diferente, tá? A partir do momento que você tem essa pontuação, você vai avaliar a reação pupilar e ele perde um ponto caso ele não tenha a resposta pupilar de um lado ou os dois pontos não houver nenhuma resposta pupilar. E no caso do nosso paciente, ele tem um Glasgow de 8, então já é um Glasgow que a gente precisa bastante atenção, tá? Então esse paciente vai ser levado para no segundo momento, para uma tomografia, para um exame de imagem, e a gente vai ver o que está acontecendo, principalmente pela alteração pupilar. Tá? Agora, a gente vai para o E, que a gente vai despir todo o paciente e manter a temperatura corporal desse paciente. Esse paciente ele tem uma lesão de face grave, afundamento de zigoma direita e fratura de mandíbula, e não tem outras lesões. Então, pessoal, aí nós temos as medidas auxiliares que podem ser utilizadas, né? Nós vamos fazer a monitorização com eletrocardiograma, sonda urinária, sonda gástrica, radiografias que sejam necessárias. Então, por exemplo, as radiografias são utilizadas na série do trauma, quando o paciente chega politraumatizado, é o raio-x de tórax anteroposterior, o raio-x de bacia, né, que a gente também utiliza, e o raio-x cervical de perfil, para a gente poder ver se tem alguma suspeita de lesão em vértebras cervicais, né? Alguma lesão cervical nesse paciente, tá bom? Pessoal, isso foi, na verdade, uma apresentação curta, só para poder mostrar para vocês alguma coisa sobre a medicina. A medicina é muito legal, nós gostamos muito do que a gente faz e nós temos certeza que vocês vão estar junto com a gente no futuro aí, dentro das salas de aula. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, agradeço a todos pelo e espero com todos vocês em breve na Unimes, que foi onde tudo começou na nossa vida e a gente segue até hoje, graças a Deus, dentro da universidade, juntos fora da universidade. E a gente espera que vocês também sigam aí uma trilha bem especial dentro da medicina.